Para abrir essa série especial, hoje nós recebemos a doutora Jamila Ferrari. Ela que é advogada de formação, professora da Academia de Polícia Civil e coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher. Doutora Jamila, bem-vinda, boa noite, que bom contar com a senhora nessa semana tão especial, tão importante, a semana em que a gente comemora aí o Dia Internacional da Mulher. Bem-vinda, boa noite mais uma vez. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Obrigada pelo convite. Olha, doutora, mais uma vez, obrigado pela presença. E para começarmos, vamos acionar a nossa moto repórter Adriana Fratini, que vai nos trazer mais uma nota triste, muito triste. É mais um caso de feminicídio que ocorreu em nossa região, aqui na região metropolitana de Sorocaba, na cidade de Itu. Quer dizer, em uma semana como essa, abrimos esta entrevista com mais uma morte na região. Um homem de 32 anos, suspeito de matar a própria esposa em Itu, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Essa informação foi confirmada hoje pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O crime aconteceu no último sábado, bem no centro da cidade, conforme o registro no boletim de ocorrência, que foi registrado como feminicídio. O homem informou à polícia que a vítima, Tainá de Carvalho Duarte, de 28 anos, o agrediu com um soco no rosto. O homem teria ficado irritado, esfaqueou a mulher e fugiu logo em seguida. A vítima foi levada à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito foi encontrado pela polícia na estrada do Parque Geológico do Varvito, com uma faca na mão. Em função de alguns ferimentos, ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento, recebeu auxílio médico, liberado em seguida, conduzido à delegacia, onde acabou confessando o crime. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Muito obrigado à moto repórter Adriana Fratini. Doutora Jamila, uma semana de exaltação à mulher, né? Temos tantos motivos para exaltar a mulher, temos vários assuntos para falar sobre a mulher, mas essa é uma ferida aberta também. É uma questão que nós estamos observando, que é uma questão importante, sempre muito importante, mas esta violência contra a mulher parece que ela não dá trégua, né? Não existe uma trégua com relação a isso. Então eu gostaria que a senhora falasse, iniciasse esse bate-papo conosco, falando principalmente desses casos de feminicídio que ocorrem, infelizmente, em todo o país, e se a senhora também teve conhecimento desse caso que ocorreu na cidade de Itu. Sim, realmente é uma tragédia, sem dúvida alguma, né? Qualquer vida perdida, ainda mais no âmbito, né, doméstico, familiar, de intimidade, é terrível e nos condói e nos deixa extremamente triste por ter acontecido algo tão terrível. De fato, eu tive, sim, contato com esse boletim de ocorrência. Todos os dias, eu analiso, né, os boletins de ocorrência de violência contra a mulher, especificamente de feminicídio, acontecidos no estado de São Paulo. E hoje cedo me deparei com esse boletim de ocorrência de Itu. E fazendo as pesquisas básicas, né, que normalmente a gente faz para verificar se havia ou não violência anteriormente, eu verifiquei que especificamente nesse caso, esse autor, em que pese, né, nós não tivermos aí nenhum outro boletim de ocorrência que a vítima tenha registrado em nome desse autor, as testemunhas falam que ele sempre foi muito ciumento e que havia aí várias discussões entre autor e vítima. Então, quando nós estamos falando de violência contra a mulher, é muito importante que a gente fale para o público, para as mulheres, especificamente as mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência, que elas denunciem ao menor sinal de violência. Um xingamento, uma ameaça, isso é crime e a polícia está aí disponível, né? Todos os canais de denúncia estão disponíveis para que essa mulher faça esse boletim de ocorrência, denuncie, porque a partir de então a gente consegue pedir a medida protetiva e consegue salvar cada vez mais vidas de mulheres que estão sendo vítimas em suas residências, que seria o local em que elas deveriam estar mais seguras. Agora, doutor, essa questão da medida protetiva, claro que é uma questão muito importante, né, que ela tem não só um simbolismo, mas pensa-se muito nesta segurança, de fato. Mas até que ponto essa medida protetiva, ela de fato protege, ela dá segurança às mulheres? A medida protetiva é importantíssima para proteger as vítimas de violência doméstica. Quando a gente analisa dados, né, eu gosto muito de falar em números, porque acho que as pessoas conseguem entender melhor quando nós falamos de dados. Quando a gente analisa todos os boletins de ocorrência que nós registramos o ano passado,
Só para vocês terem uma ideia, nós pedimos foram deferidas, pelo Poder Judiciário, mais de 93 mil medidas protetivas no ano passado aqui no estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo, 93 mil medidas protetivas. E de todas as mulheres que foram vítimas de feminicídio o ano passado, apenas 18 tinham medida protetiva a seu favor. Ou seja, a medida protetiva, de fato, salva vidas. Né? Se a gente pensar que 92.900 e tantas mulheres que tinham medida protetiva não vieram a sofrer um crime mais grave, não vieram a morrer por conta, né, do feminicídio, a gente entende que é, de fato, uma medida efetiva e eficaz. É claro que, infelizmente, nós temos esses casos trágicos, como essas 18 mulheres que tinham medida e mesmo assim faleceram. Mas, de qualquer forma, a partir do momento que eu tenho a medida, eu, como Estado, posso dar a essas mulheres ferramentas de proteção, como, por exemplo, o botão do pânico. Nós temos um trabalho muito próximo às guardas municipais, né, às GCMs dos municípios, para fazer as rondas ou as patrulhas Maria da Penha, a ronda Guardiã Maria da Penha. Nós temos a possibilidade de dar a essa vítima, se for o caso, um abrigo sigiloso para ela poder ficar por um tempo. E agora, né, estamos, graças aí a mais uma ideia, né, a mais uma possibilidade dada pelo nosso secretário da Segurança, o Guilherme Derrite, nós estamos com um projeto de compra de tornozeleiras eletrônicas para agressores de mulher. Ou seja, esses homens passarão a ser monitorados 24 horas por dia, justamente porque a gente precisa cada vez mais proteger as nossas mulheres. Nós estamos em contato com a doutora Jamila Ferrari, advogada, professora da Academia de Polícia Civil e coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher. Doutora, vou sair um pouquinho dessa questão também da violência contra a mulher e vou entrar um pouquinho na violência doméstica, que aí envolve também parte da violência contra as crianças, contra adolescentes. Douglas, eu tive uma experiência já há um pouco mais de 10 anos, conheci uma criança que há muito tempo, faz muito tempo, ele me disse o seguinte, abre aspas para ele: tio, meu sonho era conhecer o Papai Noel. Olha o absurdo da frase. Para ver se ele nos ajudava a parar de sofrer. Fecha aspas para essa criança. E na hora que tive contato com essa criança, eu vi que os bracinhos dele estavam queimados de cigarro, todos picotados de pontas de cigarro. Doutora, como proteger também essas crianças? Porque a gente fala na questão da proteção contra a mulher, e obviamente isso é tão importante quanto proteger a criança, mas essa proteção da criança também, ela é muito importante. Afinal de contas, muitas vezes esse homem, num excesso de fúria, ele acaba trazendo transtorno para a criança e para a mulher, para a esposa, para a família como um todo. De fato, é tão terrível quanto, até mais, né? Porque nós estamos falando do nosso futuro. Quando a gente fala da violência contra criança e adolescente, a gente está falando da violência contra o nosso futuro. O ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, desde 1990, ele já vem trazendo essa prioridade na proteção das crianças e adolescentes, considerando ambos, né, tanto crianças quanto adolescentes, hipervulneráveis, justamente porque, por conta da tenra-idade, por conta da idade, eles sofrem e precisam de maior proteção do Estado. De alguma forma, talvez, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente precisou ser, ano a ano, aprimorado e melhorado de alguma forma. Tanto que em 2022 nós tivemos a lei Henri Borel, é uma homenagem, mas não uma homenagem, porque afinal de contas esse menino que sofreu tanto também veio a falecer, mas por conta do que aconteceu com o Henri Borel, foi sancionada uma lei muito importante que traz luz a esse problema da violência contra crianças e adolescentes e cuida dessas crianças da mesma forma como a Maria da Penha cuida das mulheres. Então, por exemplo, é permitido desde 2022 que a gente tenha medida protetiva para a criança. Então, se uma criança está sendo vítima de violência, seja pelo pai, pela mãe, por um avô, por quem quer que seja, a polícia, junto com o Poder Judiciário, podem deferir medidas protetivas de afastamento do agressor do lar, de proibição de contato,
justamente para proteger cada vez mais as nossas crianças, que até por conta aí da idade ou até do desenvolvimento, né, de cada um, sofrem, são mais vulneráveis e precisam, de fato, de uma intervenção mais efetiva do Estado, do Poder Judiciário e dos nossos governantes. 6h37. O ouvinte vai interagindo conosco. Doutora, tem um ouvinte que fez um seguinte questionamento aqui, ainda falando sobre o caso terrível, bárbaro, da cidade de Itu. O questionamento é se o cidadão que cometeu esse crime bárbaro, ele está solto, doutora? Não, ele foi preso em flagrante. O delegado, né, que fez o flagrante pediu a conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva e o Poder Judiciário da comarca de Itu deferiu. Então, ele está preso preventivamente e ficará preso até o final do processo. E, com certeza, da sua condenação, passará um bom tempo preso. Perfeito. Doutora, outro assunto também que é muito importante, falando nessa Semana Internacional da Mulher, e eu quero tocar na questão do assédio. Queria que o senhor falasse muito sobre a respeito do assédio no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, no próprio ambiente familiar, enfim. Essa questão do assédio, essa questão do respeito à mulher, enfim. O assédio também hoje, considerado um crime, pode ser feito um boletim de ocorrência, sim, se a mulher se sentir assediada. Sim, de fato. Acho importante a gente fazer uma separação, né? Existe o crime de assédio sexual, que é previsto no nosso Código Penal, e ele é específico para relações de trabalho ou de superioridade. Então, uma aluna que eventualmente é assediada na faculdade, um patrão que eventualmente assedia aí a sua funcionária, a pessoa que é subordinada a ele, esse é um crime bem específico. Mas assédio é um guarda-chuva, eu gosto de falar essa expressão, é um guarda-chuva que vai abarcar não só o assédio sexual, que acontece principalmente nas relações de trabalho e de educação, mas também a importunação sexual, que acontece com muitas de nós mulheres, por exemplo, no transporte público, né? Aquele horário que o transporte público está lotado, o ônibus está cheio, tanto para ir quanto para voltar do trabalho, e aqueles homens usam desse subterfúgio para roçar a vítima ou para de alguma forma ter algum tipo de satisfação por conta do ônibus estar apertado, né? E aí esses homens ficam, né, de alguma forma cometendo essa importunação sexual. Nós também temos muitas vezes o próprio estupro de vulnerável, quando a gente fala de meninas e meninos menores de 14 anos, que também acontece na maioria das vezes dentro de casa e é cometido por pessoas próximas a essas vítimas, como pai, padrastos, avós, irmãos e até vizinhos. Então, uma série de crimes que nós, mulheres, estamos aí em vários tipos de ambiente passíveis de sermos vítimas. Como eu disse, no transporte público é um crime, pode ser feito boletim de ocorrência, deve, né, na verdade, ser feito boletim de ocorrência. Hoje em dia nós temos, né, principalmente em cidades como Sorocaba, São Paulo, que são cidades muito grandes, um transporte público extremamente cheio, né, de recursos de imagem. Então, não dá mais, né, para a gente falar que esse crime não vai ser punido, porque sim, será punido. Nós temos como chegar na autoria desse crime através de imagens dos terminais de ônibus ou mesmo dentro dos próprios ônibus. Testemunhas são muito importantes nesses casos, né? A gente está vendo que isso está acontecendo e essa testemunha pode ajudar a vítima e também toda a sociedade, né? É muito importante a gente falar, principalmente para os nossos adolescentes, para os homens, que isso não pode, isso não é aceitável e que está na hora de parar, né? Afinal de contas, existe lei e existe punição. E é isso que a gente busca, principalmente pela Polícia Civil de São Paulo. Doutora, recentemente aqui na cidade de Jundiaí, nós tivemos um caso que realmente chocou bastante as pessoas que moram naquela cidade, naquela região. Uma menina, aproximadamente de 14, 15, salvo engano, 16 anos, ela estava descendo a rua. Não sei se ela estava indo até a padaria, se ela estava indo encontrar alguém no outro ponto. E um motociclista simplesmente passou, chegou mais próximo dela e acabou apalpando a menina. Isso aconteceu também, um caso recente, não sei se Paulo Roberto Júnior se lembra, um caso recente também aqui na cidade de Votorantim. Também próximo a um condomínio, a moça estava parada com o carro e ela desceu do carro, um motociclista passou e acabou apalpando a vítima. Nesses dois casos, felizmente, havia uma câmera de segurança que
acabou constatando. Em casos que não há uma situação de câmera de segurança, como é que a vítima pode fazer esse contato, relatar o que aconteceu, buscar aí, quem sabe, um apoio também da polícia? Não, de fato, né, esses casos são emblemáticos justamente porque a gente conseguiu chegar na autoria, a câmera conseguiu pegar a placa do veículo, né? Nós tivemos na praia também um caso que o homem estava em bicicleta, ou seja, não tinha uma placa de identificação, mas nós conseguimos chegar na autoria, porque talvez não tenha ali imediatamente a câmera de segurança no local exato em que aconteceu, mas se essa vítima traz a informação do caminho que aquela bicicleta ou aquela moto utilizou para fugir do local, isso vai nos ajudar a procurar outras formas de verificação, né, de câmeras ou qualquer coisa nesse sentido. Mas também é muito importante o trabalho das testemunhas. Acho que testemunhas são muito importantes nesse momento. Claro que pode ser que aconteça em algum local que não tinha ninguém vendo, mas se você viu que essa mulher foi vítima de algum tipo de assédio, seja importunação, qualquer outro tipo, se identifique, ajude essa mulher, vá até ela, fale, eu vi, eu posso ser sua testemunha, né? Eu te acompanho, eu tirei uma foto, eu fiz alguma coisa para ajudar essa mulher. Porque é muito importante que a gente tenha aí, claro, provas que são importantíssimas, mas se eventualmente essa mulher não tem nada, ela não tem uma testemunha, ela não sabe se existe uma câmera de segurança ou não, mesmo assim, cabe à polícia investigar, não a vítima. A vítima traz as informações para a gente, onde aconteceu, o horário que aconteceu, mais ou menos como aconteceu. E cabe à polícia, que inclusive, né, nós estudamos para isso, nós fazemos um curso de investigação justamente para isso, para que a gente chegue na autoria desse crime e aí leve o culpado a ser processado e eventualmente condenado. As vítimas, se tiverem informações relevantes, são muito importantes, mas quem vai investigar é a polícia. Isso não pode ficar a cargo da vítima em nenhum momento. Isso é importante deixar bem claro, né? A vítima não investiga, mas a palavra da vítima tem um peso importante neste momento da investigação e principalmente no momento da denúncia, né? Importantíssimo. Inclusive, existem decisões aí dos nossos tribunais superiores, o STJ, por exemplo, já decidiu em diversas ocasiões que a palavra da vítima vale mais do que qualquer outra palavra, né? Então, se ela está dizendo que aquilo aconteceu, vamos imaginar que não haja nenhuma testemunha, a palavra dela contra a eventual do autor vale muito. Justamente porque a gente sabe que a maioria desses crimes acontecem de alguma forma escondido, né? Seja dentro de casa, seja num local mais ermo ou num local em que não tenha tanta gente vendo, né? Tanta gente testemunhando. Mas a palavra da vítima vale muito. A motorrepórter Adriana Fratini, ela envia uma pergunta aqui bastante pertinente também, Paulo Roberto Júnior. Oi, doutora, boa noite, prazer falar com a senhora. Muito se fala, infelizmente, da violência física contra a mulher, mas ela também pode sofrer violências patrimoniais e psicológicas, e às vezes ela não as identifica. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o olhar da polícia também em relação a esses outros tipos de violência. Pergunta então da motorrepórter Adriana Fratini. Obrigada pela pergunta e, de fato, né, é muito mais fácil quando a gente fala da violência física, porque é aquela violência que deixa marca. A gente consegue enxergar o arranhão, a mordida, o olho roxo, o braço quebrado. O problema, né, por assim dizer, que inclusive as vítimas têm dificuldade de entender, são aquelas violências que não deixam marcas. Como citado pela repórter, a violência patrimonial, hoje em dia, muito séria, né? Esses homens que danificam objetos da vítima, furtam o seu dinheiro, muitas vezes até cometem estelionatos em nome da vítima, impedem que a vítima tenha acesso ao dinheiro do trabalho dela, por exemplo, para que ela consiga pagar os seus estudos ou até mesmo comida, para colocar comida dentro de casa. A violência física, ela é uma das formas de violência. A Lei Maria da Penha, ela traz 5 formas de violência. A física, como já dito, a patrimonial, a psicológica, a moral e a sexual. Então, são 4 formas de violência além da física, que na maioria das vezes não deixam marcas. Por exemplo, a violência moral são os xingamentos. Nenhum xingamento deixa marca, né? E mesmo assim é considerado crime. Nós chamamos no jargão jurídico de calúnia, injúria e difamação. E isso já autoriza a vítima a fazer um BO, pedir protetiva e ter toda a proteção necessária.
A mesma violência psicológica. Hoje em dia, né, fala-se muito da violência psicológica, aquela que não deixa marcas, mas causa danos psicológicos na vítima, causa dano moral na vítima. Isso é muito grave e muito sério. Muitas das vítimas sequer entendem e muitas vezes acham que não vão ser acreditadas. Mas a ameaça, a perseguição, a divulgação de fotos íntimas, a própria violência psicológica, hoje já prevista no nosso Código Penal, são exemplos de violência psicológica que podem ser e devem ser denunciados, que a partir de então, toda a prova que for necessária, a polícia irá buscar, porque nós estamos preparados para isso. Doutora Jamila, muito obrigado por estar conosco, participando dessa edição do Jornal da Band, nessa semana importante de comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A senhora, com toda a sua experiência, advogada, professora da Academia de Polícia Civil e coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias da Polícia de Defesa da Mulher. Para finalizar, no dia 8, sexta-feira, qual é a mensagem da polícia para as mulheres, né, para comemorar esse dia tão importante? Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É uma honra poder falar com vocês, ainda mais num tema tão importante quanto esse. E a mensagem é: a culpa nunca é da vítima. E essa mulher vítima de violência não está sozinha. Nós estamos ao lado dela, a polícia, a sociedade, o judiciário. Nós estamos ao lado dela, proporcionando ferramentas e proteção efetiva. Denunciar é a melhor forma de se proteger. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Jamila Ferrari, hoje conosco aqui no Jornal da Band.